Olá, caríssimos. Então, nessa aula nós vamos começar a fazer modelagem. Essa aula eu vou dedicar para modelos de crescimento populacional. E é já um treino bastante interessante. A gente começa com um modelo muito simples, e aí a gente vai já refinar um pouquinho e ver como que essa coisa fica sofisticada. Comentei na aula passada da importância de saber fazer modelagem, porque muitas vezes a gente modela pensando num problema, mas isso serve para outras coisas. Esse exemplo é um exemplo super rico que é usado para um monte de coisas. Ele foi concebido pensando em população, mas ele também serve para propagação de uma doença. Porque o modelo acaba sendo o mesmo. Naquela história que eu fiz, aqueles quadrinhos, né? Você tem um problema, você simplifica, você analisa, você percebe que na hora de fazer a simplificação, as ideias são as mesmas. Então, ele acaba servindo para muitas outras coisas. Tá? Ele é muito conhecido como modelo de crescimento populacional. Então, eu vou usar essa linguagem. Então, eu tenho uma variável e aqui eu vou fazer uma modelagem contínua, tá? Variável contínua. Depois eu vou falar desta equação, aquela mesma equação que está ali no canto direito da lousa, num contexto de variável discreta, onde aparece um comportamento muito mais difícil de entender. É uma forma de introduzir o conceito de caos, inclusive. Mas isso será para uma outra aula. Então, aqui nós vamos fazer coisas contínuas. Então, você tem uma população. O primeiro modelo mais simples que tem é falar que a variação da população depende de nascimentos, menos mortes, mais migração. Sendo que migração pode ser positiva ou negativa. Pode ter indivíduos que só saem, né, vão para outro local, ou indivíduos que vêm para esse local. E aí, agora estou fazendo aquelas análises de simplificar. Isso é a base conceitual. Mas o que as pessoas fazem quando estudam isso? Elas incluem a migração nos nascimentos e mortes. Uma pessoa que vem, conto junto como se fosse um nascimento, e uma que vai para um outro local, eu conto como se fosse uma morte. E aí a gente trata como se a migração fosse zero. Isso funciona quando a gente tem modelos que não têm retardo. Depois tem uma coisa que alguém pode observar. Isso é uma super simplificação. Por quê? Porque no mundo real, o cara que nascido mesmo, ele não está apto a se reproduzir. E ao passo que uma migração que veio para o território de uma pessoa adulta, ela já chega apta a se reproduzir. Então, quando a gente introduz esta variável, que é um retardo, que é o que nasceu, ele demora para poder interferir na reprodução, porque ele tem um tempo para se tornar adulto, isso a gente faz também em modelagem, então essa simplificação não seria adequada. Mas num primeiro momento, pensa-se que a migração é zero, então a taxa de variação da população ela é proporcional à população. Proporcional pelo número de nascimentos, e proporcional pelo número de mortes. Tanto o número de mortes como o número de nascimentos é proporcional à população. Se a população é grande, tem mais mortes. Se você olha duas populações, uma o dobro da outra, já estabilizadas, vai ter mais mortes naquela que é ter o dobro de população. E nascimento também é proporcional ao número de indivíduos. Porque o nascimento depende do cruzamento. Então, quanto mais indivíduos, mais cruzamentos, mais nascimentos. Então, a taxa de variação é proporcional aos nascimentos, ou seja, é proporcional ao número de indivíduos por um fator que tem a ver com nascimento e morte. N menos M vezes o número de indivíduos. Isso nem é uma equação diferencial, né? Isso é um exercício de derivada. Qual é a função cuja derivada é proporcional à própria função? Isso é básico lá do cálculo 1, né? Logo que a gente aprende derivada, a gente aprende a fazer isso. A função que resolve aquilo é uma constante, que é o inicial, e elevado a n menos m vezes o t. Certo?
que é o exemplo mais simples que a gente tem dessa situação. E a função exponencial é a função cuja derivada é proporcional ao próprio número. E tem uma população inicial, porque quando t é 0, isso é 1, então no instante t igual a 0, que é o início das observações, a população é n0. E o óbvio aqui, né? Se o n é maior que o m, quer dizer que a taxa de nascimento é maior que a taxa de morte, isso tende para mais infinito. Se o n é menor que o m, a taxa de nascimentos é menor que de morte, a população está indo para zero extinção. E se eles são iguais, isso é zero, isso aqui é constante igual a n0. Modelo super simples. Note que nós estamos falando de um modelinho muito simples, né? E ele dá uma conclusão que não é realista. Ele dá a conclusão que a população ou é constante, ou vai para infinito, ou vai para zero. E não é bem assim no mundo real, né? A população flutua. Existem condicionantes externas que são relevantes. Então tem um modelo que é um pouquinho mais real, mais realista, e aqui aparece aquilo que eu falei na aula passada. Uma vez que você termina de ter o modelo, você faz essa análise para fazer previsões, fazer conclusões. E quando a gente olha para o resultado desse modelo e faz previsões e observa na natureza, a gente vê que não é assim. Entre ficar constante e ir para infinito, tem o fenômeno que é o mais comum, em que a população cresce para um determinado valor. Ela não fica parada no valor inicial. Ela tem um n maior do que o m, ela cresce a população, mas ela cresce tendendo para uma população limite. Ou ela está grande e ela decresce para uma população limite. Porque é só pensar em termos realistas, né? Uma determinada região, uma determinada população, um determinado habitat, a população tem uma capacidade limite. O máximo que é possível aquela região, com aquele suprimento de alimentos, com aquele espaço físico, com todas as condições naturais, a capacidade da população que pode ficar suportada naquele lugar. Se a população está menor, ela pode crescer até esse tanto. Se ela está maior, ela vai decrescer, mas ela tende a se estabilizar numa população limite. Esse já é um modelo mais realista, que é esse modelo que está aqui. Então eu deixei de falar em N e M de nascimento e morte, porque na verdade é uma constante de proporcionalidade, que já reflete essa constante se tem mais nascimento, mais morte, o que está acontecendo. Então a taxa de variação da população, que é a derivada, ela é proporcional ao número de indivíduos, então ela tende a crescer com o número de indivíduos, mas ela também é proporcional a uma diferença entre um K menos a população. Alguns autores escrevem isso fazendo proporcional ao N, 1 menos N sobre K. O fator aqui é se esse N está perto da população limite. Se ele é menor, esse número é menor do que 1, então esse fator é positivo, aumenta o crescimento. Se o N é maior do que a população limite, isso é maior do que 1, isso é negativo, contribui para diminuir a população, para que a derivada fique negativa. Então, nesse modelo N é população, R é uma constante que embute todas as condições de crescimento e decrescimento da população, e K é a população limite. É a população máxima, que a população não é máxima, né? É a população estável daquela região. Isso é uma equação diferencial. Então, modelagem com variável contínua, a gente chega em equações diferenciais. Muitas vezes a gente consegue resolver a equação diferencial. Quando a gente consegue resolver, ótimo, a gente resolve. Às vezes, a gente não consegue uma solução explícita
e a gente ainda assim consegue fazer análises. Eu vou mostrar nas próximas aulas situações desse tipo para vocês. Na de Volterra lótica, nós vamos fazer primeiro a solução explícita e depois nós vamos fazer a análise a partir de uma análise gráfica. Tá? Bom, então, essa aqui é uma equação diferencial. Vamos lembrar um pouquinho de equações diferenciais? Agora, olha só, que agora eu já começo também... Eu vou deixar um pouquinho de lado essa notação, porque essa notação é sugestiva, né, para população e tal. Na verdade, o que eu estou querendo resolver é isso aqui. É uma função cuja derivada é proporcional à própria função e proporcional a uma constante menos a função. Ou seja, RK vezes a função menos RY2. Como é que resolve essa equação diferencial? Aí você pega suas anotações lá do tempo dos cursos de cálculo e resolve a equação diferencial. Não é difícil resolver essa aqui. Ela envolve 2 passos, vou recordar para vocês. Primeiro vou me livrar desse y2, faço uma mudança de variável, 1 sobre y. Aí a derivada z' é menos 1 sobre y2, né, a derivada disso. Y a menos 1, abaixo o expoente, y a menos 2, está aqui, y'. Aí eu pego essa equação, divido por menos 1 sobre y2, para chegar aqui, eu divido por menos 1 sobre y2. Então, onde tem o y' fica menos y' sobre y2. Aqui fica menos rk sobre y, porque eu dividi por menos. Aqui o sinal fica mais, mata o y2, r. E na nova variável, então isso aqui é o z', rkz, 1 sobre y é o z. E aqui, observa que o igual está aqui, está do lado de cá menos, eu passei para lá, ficou mais. E deixo o r do lado de cá constante. Isso aqui, na variável z, é uma equação linear de ordem 1. Então é muito fácil de resolver. Tá? Vou resolver rapidinho para vocês, para a gente poder depois analisar a solução. Então agora eu vou resolver a equação. Chegamos nessa equação na variável z. A variável z é 1 sobre y. Essa é uma linear, completa com r. Lembra como é que a gente resolve linear? A gente esquece um pouquinho desse termo, põe 0, que é a homogênea, resolve a homogênea. Para cada solução da homogênea tem uma solução da equação linear. No caso aqui é um número real, então a solução é exponencial. Quando tem número, a solução é complexa, aparece e elevado à parte real, vezes seno e cosseno da parte imaginária, vezes a variável. Então, quando eu faço a homogênea, né, tiro a variável z, põe uma variável que é uma variável para resolver a equação, uma variável auxiliar. Aqui o z elevado a 0, então fica só rk. A raiz da homogênea, não é da homogênea, é da equação característica. A equação diferencial homogênea está igualada a 0 e a gente faz uma equação algébrica, aquelas equações de ensino médio, que chama característica, a solução é rk, então tem uma solução da equação diferencial que é de ordem 1, porque é a primeira derivada, então o espaço das soluções é um espaço de ordem 1, constante e elevado a menos rk, porque essa é a solução aqui da equação característica, t. Então todas as soluções da homogênea têm essa cara. E agora para achar com r a gente procura uma solução particular. A solução particular tem 2 ou 3 métodos, coeficientes a determinar, variação dos parâmetros. Como é R constante, então a gente vai procurar uma solução particular constante. Uma solução particular constante, a derivada é 0, aqui fica RK constante igual a R, porque agora eu estou procurando uma particular da completa, igual a R. Cancela o R, a constante é 1 sobre K. Então a solução Z é 1 sobre K mais A é uma variável qualquer, né? Uma variável que varia em R, e por isso que esse conjunto de soluções tem dimensão 1. Isso é 1 sobre Y. Então aqui eu agora somei essa fração e inverti. Invertendo para dar o Y, que é o nosso T, população.
Então a população é o K sobre, aqui, observe que eu inverti, eu fiz a soma da fração, o denominador ficou K, ele foi para lá em cima. 1 mais A elevado K e elevado a menos RKT. Essa é a solução geral. Quando eu fixo a população inicial, quando eu digo, olha, no instante zero tinha um número, quando eu comecei a observar, isso vai ter uma utilidade para a gente em seguida. Bom, quando eu faço t igual a zero, isso dá 1, então eu descubro que K sobre 1 mais AK é a população inicial. Isolei o A, dá que é K menos a população inicial sobre K menos inicial. Ou seja, de todas as soluções da nossa equação diferencial, para uma dada população inicial, tem uma daquelas soluções que no instante zero tem aquela população inicial. Então, aquela que na população inicial no instante zero é N0, é aquela que tem esse A igual a isso, que eu coloquei aqui, escrevi de duas formas, K menos N0 sobre N0 e K N0 menos 1. Essa é a solução dada por esse modelo para aquela equação populacional com aquela condição de ter a população limite. Vamos olhar um pouquinho o que a gente conclui aqui, olhando para esta fórmula. Se eu fizer t igual a zero, se eu não errei nas contas, vai ter que dar o n0. E quando a gente faz n igual a zero, isso fica 1, faz t igual a zero, isso fica 1, 1 menos 1, k sobre n0 e o k inverte n0. Perfeito, não errei na conta. O que acontece quando t tende para infinito? Quando t tende para infinito, a exponencial tende a zero, porque r é positivo, k é positivo, t está tendendo para infinito, a exponencial com expoente negativo, né, isso está tendendo para menos infinito, a exponencial tende a zero. Então isso tende a zero, isso tende a k. Então, quando a gente faz o t igual a zero, deu n0, como tinha que dar. E quando eu faço t tendendo para infinito, o n de t tende a k. Então, vamos pensar no conceito de equilíbrio agora. Esse é um conceito, como eu disse, novo. Tá? Vou mostrar nesse modelo que tem dois equilíbrios e em todos os modelos que a gente vai analisar, essa ideia de equilíbrio vai ser super importante. Nas próximas aulas eu vou falar muito disso. Esse modelo tem dois equilíbrios. Olha para a equação. O equilíbrio é o ponto em que a derivada é zero. Se o n é zero, então tem um equilíbrio quando a população n é zero. Se o n é zero, a derivada é zero. E esse é um equilíbrio instável. Por que ele é um equilíbrio instável? Bom, primeiro, é um equilíbrio porque se a população zerou, imagina que é um ecologista analisando uma população de uma espécie que estava sujeita à extinção. Um dia ele constata que zerou a população. Bom, então não tem mais ninguém. Acabou, é equilíbrio, vai ficar sem. Mas, se ele descobre que tem uma imigração, ele traz algumas espécies para aquele habitat, se ele perturba esse N e coloca um N0, mesmo que pequeno, desde que seja suficiente, aí tem a questão da realidade, né? Um N0 suficiente para a população se reproduzir, ela vai embora e tende para a população limite. Então, esse equilíbrio, se você perturbar, ele muda de natureza. Isso que significa um equilíbrio instável. Tá? O outro equilíbrio ocorre quando n é igual a k. Os dois equilíbrios eu estou vendo aqui na fórmula da diferencial, da derivada. Olha, a derivada do n em relação a t é Rn k menos n. Se o n é zero, a derivada é zero. E se o n é k, a derivada também é zero. E esse é um equilíbrio estável. Por que eu sei que ele é estável? Primeiro, ele é um equilíbrio, porque se a população for exatamente k, claro que no mundo real essas situações são extremas, né? N igual a zero, n igual a k.
Mas se a população for exatamente igual à população limite daquela região, o modelo diz que ela fica parada, ela fica estável. Ela não muda, nas duas. Mas se eu der uma perturbação aqui, introduzir um N0, aí ele passa a valer essa fórmula, e se o N0 é pequeno, ele vai embora, vai crescer, quando tende para infinito. E se eu colocar N igual a K, a população fica derivada a zero, então não varia, K, e é estável porque pequenas perturbações não interferem, porque a população para t tendendo a infinito tende para K. A gente pode mostrar isso num gráfico. Aqui a gente tem t e aqui o n de t. Então eu tenho dois equilíbrios. Se o n é zero, a população fica estável no zero, não acontece nada. Se o n, então aqui zero. E se o n é k, também não acontece nada. A população fica estável no k. Só que olha só, se o n é maior do que k, essa derivada é negativa. Se o n é maior do que o k, k menos n é negativo e a derivada é negativa. Então, enquanto o n for maior... Opa, eu escrevi n aqui, mas é k. Enquanto o n for maior do que o k, essa função está decrescendo e nós já vimos que ela tende para k. Então, nós temos um comportamento em que a população tende para o k. E, começando com qualquer n0 positivo, se o n pequeno, menor do que k, k menos n é positivo, 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 derivada positiva. A função é crescente. Então, ela tende para a população estável k. Então, olha que bonitinho. Nós temos dois equilíbrios, um estável e um instável. O que significa o instável? Que se eu perturbo, se eu coloco uma população próxima dela, mas diferente, no caso do zero, se eu coloco uma população inicial, pela análise que foi feita, vai tender para k no infinito, ou seja, ela vai se afastar do zero. E o n igual a k é um outro equilíbrio, a população fica parada, mas que é estável, porque ele atrai as outras populações, as outras situações. Se eu começo com n maior, vai tender para o k, se eu começo com n menor, vai tender também. E aqui, esse é um primeiro modelo, é um primeiro exemplo, né? Primeira vez que nós estamos fazendo isso. Eu não vou fazer uma análise mais fina, mas aqui a gente tem ainda um refinamento para se fazer. Isso é bacana, que são as sofisticações em cima do modelo. Que é o quê? Tem uma diferença quando a população inicial é muito pequena ou muito perto do k, que tem a ver com a maneira como tende, que é uma questão, no fundo, da concavidade dessa função. A função pode ter comportamento de mudar de concavidade no crescimento ou não. E isso é uma análise que pode ser feita a partir dessas equações. Tá? Bom, deixa eu comentar com vocês a questão do modelo com retardamento, tá? Para fechar essa aula. Só para encerrar, eu vou fazer uma análise rápida de um up ainda nesse modelo, e que ilustra isso que eu comentei nessas duas aulas, né? Na primeira e nessa. A gente vai sofisticando o modelo, as coisas vão se complicando, mas a análise vai ficando mais realista. Uma coisa que a gente introduz nesse tipo de modelo é a consideração de retardamentos. O que é a ideia de retardamento? É a ideia de que o crescimento da população ele é proporcional à população, mas ele tem que levar em conta que os novos indivíduos não estão aptos a reproduzir. Então a taxa de variação, né, naquele exemplo que eu tinha feito, ela era proporcional ao número de indivíduos e tinha uma proporcionalidade a quão próximo estava da população limite. Mas a gente acaba introduzindo a ideia de que tem que olhar a população lá atrás, porque a taxa de variação ela depende dos indivíduos, mas ela depende também dos indivíduos adultos. Então tem que pôr um fator
que tem a ver com quantos nasceram lá atrás, porque o número de pessoas que tinha lá atrás, passado um tempo, todos estão aptos a procriar. Então, esse tipo de reflexão vai levando a sofisticações no modelo. Então, uma variante do modelo colocando retardo é que a taxa de variação é proporcional ao N, e onde naquele modelo que a gente tinha era N sobre K, é o quanto faltava para a população limite, introduz o N passado sobre K, tá? Que é interferindo na taxa de crescimento. Essa é essa ideia, né? De olhar, na verdade, os adultos, né? E, olha só, essa pequena alteração faz com que essa equação já não seja mais fácil de resolver. Se você falar, como é que resolve essa daqui? Eu vou te dizer, olha, métodos numéricos, porque a gente já não consegue explicitar a solução. O modelo já fica muito complicado. E mais, aparecem comportamentos sofisticados. Não vou fazer uma análise completa dessa aqui, mas é só para mostrar como que a gente, muitas vezes, ilustrar esse fato. Às vezes eu não tenho a solução explícita, como não é o caso, mas eu consigo tirar algumas conclusões. Dentro dessa situação, imaginem que tem um instante T1 que a população bate no valor K, nesse modelo. Se no instante T1 bateu no K, e que antes de chegar no T1, a população estava menor do que K, aquela situação que ele está chegando no K crescente. Se o N é menor do que K, isso aqui é menor do que 1, a derivada é positiva, então está crescendo. Então, no instante T1 vale K, derivada positiva está crescendo, lá na frente vai valer mais do que K. Opa, mas K é a população limite. Essa população limite ela é meio atrator. Embora já não seja mais esse modelo, que esse modelo aqui não tinha o retardamento, né? Mas a mesma ideia de que a população limite é um atrator. Então, e agora vamos olhar o que acontece no instante T1 mais T. Olha que coisa sutil. Pega no instante T1 mais T, olha o N de T menos T. O retardo, tá? Que a gente está fazendo aqui um retardo de tempo T. Isso aqui é N de T1, que era o próprio K. Então, a derivada no T1 também é zero. Derivada no T menos T. O que isso está mostrando? Que tem outros pontos críticos. Só de ter introduzido esse retardo, eu tenho outros pontos em que a derivada é zero, ou seja, outros pontos de equilíbrio, e na verdade aparece, com essa pequena modificação, aparecem soluções periódicas. Então essa é uma análise mais sofisticada, que eu não vou fazer nesse instante, mas olha só de introduzir a ideia de retardamento, a gente pode ter soluções periódicas, que aparece por esse fato. Você está vendo que tem um outro T em que não tem só dois instantes em que a derivada é zero. Você tem a derivada estava positiva, valia K, derivada positiva quer dizer que a população cresceu, subiu e depois voltou a K com o instante zero, com a derivada zero. Tem aí agora uma coisa de oscilar a população. E aí tem exemplos, né, em que quando a gente analisa a gente descobre isso. Mas isso foi só um exemplo para ilustrar como que esse estudo, mesmo nesse modelo simples de crescimento de uma população, tem riqueza para a gente analisar. E eu vou voltar a esse modelo daí numa situação discreta, que também vai dar uma análise muito rica. Ficamos por aqui.